noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos estudar mais um pouquinho do nosso Evangelho. A mensagem de hoje nos diz o seguinte: peça com fé. Não pense que não adianta orar, que se orar não consegue o que quer, que orar é perda de tempo e de esperança. Você sempre recebe o que quer de Deus, mas a maneira de Deus, que sempre faz o que é melhor para você. Tenha fé. Não peça só por pedir e agradeça como se já tivesse recebido, pois os resultados invisíveis da oração são maiores do que os visíveis. Ponha o poder da sua prece em ação. Quando você diz que ora com fé, Deus sempre lhe diz sim. Olha que interessante essa mensagem de hoje, né? A gente às vezes pensa, não adianta orar, não adianta rezar. Não adianta sim. Deus, que é nosso Pai, sempre olha por nós e sempre tem misericórdia por nós e nos auxilia. Mas às vezes a gente é um pouco criança, né? Tem aquela mania de querer as coisas, quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. E nem sempre é o momento certo para a gente ganhar aquilo. Tudo tem seu tempo. E o tempo não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então é muito importante que a gente confie. Quando a gente pedir, a gente tem que aprender a pedir. Seja feita a sua vontade. Tá? Porque nem sempre aquilo que a gente acha que vai ser bom para nós é bom. Porque quando passa o tempo, nós nos deparamos com a situação e a gente pensa, puxa vida, me livrei. Então vamos usar da nossa condição, né? E vamos orar com fé e acreditar que Deus sempre não vai nos dizer sim, mas para aquilo que nós precisamos. E tem uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, que Deus não castiga. A ação de Deus sobre todos nós é de educar. Entendido? Nós nos educamos com aquilo que nós passamos. Não é um castigo. É um momento de aprendizagem. E que a gente sempre aproveite isso. Então, depois dessa reflexão, vamos levar para casa e pensar um pouco, né? Vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai a proteção, o amparo, que a luz se faça e que a nossa irmã Lia possa fazer o Evangelho bem assistida, bem intuída e que consiga chegar a todos com o ensinamento da noite de hoje. Que a tua paz e a tua luz se faça hoje e sempre. Que assim seja. Peraí, pouquinho, tá bom, que é melhor. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, todos os irmãos que acompanham, que vêm nesta casa, sabem que nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, item por item. E hoje nós vamos fazer então o capítulo 1, os itens 1 e 2. Uma belíssima passagem desse Evangelho, aonde Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Então eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus e depois nós vamos entender essa linda passagem do Evangelho. Então diz assim, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache sobre esta lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Então essa é a passagem que está lá em Mateus. E nessa passagem fica muito claro para nós duas leis importantíssimas que regem o nosso espírito. A lei do retorno, ou causa e efeito,
e a lei da reencarnação. Vamos entender um pouquinho isso. Então, quando Jesus diz, não penseis que eu vim destruir a lei, Jesus não veio dizer, tudo o que vocês aprenderam até hoje está errado. De agora em diante vocês vão seguir essa cartilha. De maneira nenhuma. Jesus veio dizer que as leis que Moisés usou para conduzir o povo hebreu no deserto, elas eram importantes e ele veio dar um cumprimento, ou seja, ele veio trazer um sentido moral para essas leis. Porque aquelas leis, elas conduziam o povo de uma maneira punitiva, dentro de um sentido de como se fosse uma punição ou uma ordem, mas Jesus veio trazer a parte moral, ele veio dar um sentido moral a essa lei. Quando diz também dentro dessa lei do retorno que eu falo, que nenhum iota passará sem que tudo esteja cumprido, dentro do alfabeto hebraico, as letras, elas eram desenhos, né? Nós temos o mandarim hoje, que também o alfabeto é desenhos, mas o alfabeto hebraico era todas as letras em desenho, e o Yom, hoje se pronuncia Yom, ele é uma vírgula dentro do alfabeto. Então fazia-se desenhos e um Yom, que era uma vírgula, ou seja, hoje dentro da internet nós escrevemos tudo sem vírgula. A vírgula ela não é dispensável, ela é uma acentuação que no português pode mudar o sentido de uma frase com ou sem ela. Então ela tem a sua importância, mas ela era a menor letra. E por que Jesus vai se referir a essa menor letra? Porque ele quer dizer que tudo aquilo que plantamos, nós temos que colher. Tudo aquilo que nós espalhamos, nós vamos ter que recolher. E nós faremos isso tantas vezes quantas forem necessárias, ou seja, nós vamos reencarnar enquanto for necessário para eu ajustar todos aqueles pontos, limpar, organizar, resolver, consertar tudo aquilo que eu já fiz, que as minhas más escolhas fizeram. Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, e nem iota ficará sem resolução, é isso que ele está dizendo. Quando eu planto, eu tenho que colher, e eu tenho esse benefício divino de poder voltar quantas vezes forem necessárias para resolver isso. E aí Jesus também vai dizer que a lei de Deus, ela é universal. Vamos falar daqui a pouquinho dos 10 mandamentos. Nenhuma lei que estava escrito num papel, numa pedra ou numa tábua, como a gente falava, as tábuas da lei, ela é mais importante do que as leis divinas, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Toda parte de gravar os 10 mandamentos para Moisés numa tábua ou numa pedra, é uma simbologia para mostrar que Deus fez uma aliança com aquele povo. Mas essas leis, elas estão dentro de cada um de nós, da nossa consciência. E Jesus veio mostrar isso. E como ele ensinou os 10 mandamentos? Ele ensinou que cumprir a lei é amar, perdoar, ser justo, misericordioso e fraterno. Ele nos mostrou que a lei humana é limitada e que era essa lei humana que precisava ser transformada, porque a divina permanece perfeita e imutável. E aí, quando Deus envia então para Moisés essas leis, Moisés sobe o Monte Sinai e recebe, através da sua mediunidade, as leis, que são divinas. Porém, Moisés conduzia um povo ainda recém-liberto do Egito.
eram pessoas ainda muito endurecidas por tudo que haviam passado. Então ele precisava de mais. Mas quando ele desce, são essas 10 leis ou 10 mandamentos que ele vai trazer. E eu acho que todos nós, independente da religião que a gente teve, ou mesmo quem diz que não teve uma religião, já ouviu falar nos 10 mandamentos. São leis que são válidas para tudo e todos, em todas as línguas, em todos os povos. E aí lá nas tábuas da lei estava escrito, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito e da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses, não fareis imagens, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo da terra. O segundo: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto: honrar vosso pai e vossa mãe. O quinto: não mateis. Sexto: não roubeis. O sétimo: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono: não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, nós aprendemos, ouvimos, às vezes talvez com algumas palavras um pouco diferentes, mas foram essas as leis que Deus passou para Moisés. E Kardec coloca para nós assim: a lei divina é universal, é válida para todos os tempos e todos os povos. Já as outras leis dadas por Moisés eram provisórias, criadas para controlar um povo difícil, marcado por abusos e hábitos adquiridos no Egito. Para que elas fossem obedecidas, Moisés atribuiu origem divina a essas normas, como faziam todos os legisladores antigos. Pois só a autoridade de um Deus temido impressionaria pessoas ainda moralmente pouco desenvolvidas. É claro que Deus não manda matar e não prejudicar o próximo. Não poderia fazer extermínios. Por isso que as leis de Moisés tinham caráter transitório, próprias apenas para aquela época e aquela situação. Então esse é o recado trazido por Kardec. Então vamos ver um pouquinho sobre essa questão dos mandamentos e a lei de Moisés. Os 10 mandamentos, eles representam o primeiro marco que a Bíblia vai citar de uma aliança, de uma ideia do Deus único que é registrado pela humanidade. Então foram recebidos por Moisés, conforme eu falei, pela sua mediunidade e por uma síntese fundamental da moral universal que deveria orientar a conduta humana. E ela nos conduz até hoje. Então, antes de Jesus vir, essas leis, os 10 mandamentos e as leis mosaicas, elas tinham uma importância enorme. O povo hebreu vivia momentos de transição. Recém-libertado do Egito, começa a caminhar pelo deserto, tem uma grande diversidade cultural. O Egito tinha Deus para tudo e qualquer coisa, e eles viveram muitos anos nessa cultura. E era preciso então desenvolver uma autoridade firme, para que aquele povo tivesse um desenvolvimento social, moral e espiritual durante a marcha pelo deserto. Por isso que os 4 mandamentos, eles são voltados para Deus. São 4 orientações: amar a Deus, amar o próximo, guardar o sábado e honrar pai e mãe. E os outros 6, eles são voltados para o outro. São leis que nos dizem o que não fazer com o próximo.
E elas funcionaram como um alicerce moral para aquele povo. Mas quando Moisés recebe as tábuas da lei, então ele sela essa aliança com Javé e Israel, ou povo hebreu, e ele vai também, além dos mandamentos, construir um conjunto amplo de leis. E é aqui, quando ele atribui a essas leis humanas dele um sentido divino, que nós trazemos até hoje a ideia daquele Deus que pune e que castiga. Isso ficou tão impregnado em nós, que quando a gente pensa, ai, aconteceu tal coisa com o fulano, mas ele merecia, Deus não mata, mas castiga. Quem nunca ouviu essa frase? Nós trazemos muito fortes ainda dentro de nós a ideia de um homem barbudo sentado lá, só de olho, aquele lá. Então isso está muito forte dentro de nós. E isso também é mais uma prova de que reencarnamos e vamos trazendo conosco situações e culturas e vivências de nossas vidas passadas. Mas o que eram essas outras leis, além dos mandamentos? Então lá na Bíblia, nos primeiros 5 capítulos, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio, eles são chamados em grego de Pentateuco, e em hebraico se chama Torá, que significa instruções ou ensinos das leis. A Torá não contém apenas os 10 mandamentos, mas um conjunto muito mais amplo de regulamentos que Moisés precisou estabelecer para organizar todos os aspectos da vida daquele povo recém-formado e recém-liberto. Então, dentro da Torá existem 613 mandamentos. Segundo a tradição judaica, especialmente conforme o Talmud ou o livro sagrado, dentro da Torá, então, são 248 mandamentos positivos. Ou seja, esses mandamentos instruem o que se deve fazer. Por exemplo, quando diz honrar vosso pai e vossa mãe, aí ele descreve como deve ser a assistência aos pais idosos ou aquelas pessoas necessitadas que são idosas. É nesse sentido. Então eles foram abrindo para cada mandamento divino inúmeras leis humanas. E aí tem 365 mandamentos que são chamados de negativos, ou seja, são instruções do que não fazer. Então, não roubar, e aí lá, não praticar idolatria, não ferir o seu próximo, e assim vai indo. Então, esses mandamentos abrangem todas as áreas da vida das pessoas, ou seja, a vida social, familiar, as práticas religiosas, as regras de pureza, leis civis, normas de convivência, como devem ser os rituais e festividades, a organização judaica, como deve ser a higiene, a alimentação e a saúde e a administração dos conflitos. Então, essas leis mosaicas, elas tinham a essência de manter a ordem nos acampamentos, preservar a identidade cultural daquele povo, evitar os abusos e os retrocessos morais e educar espiritualmente um grupo num estágio inicial de entendimento. A ignorância de ignorar essa questão moral era muito grande. Era preciso fazer um trabalho desde o início. Então, enquanto os 10 mandamentos são universais e morais, as demais leis da Torá são civis e disciplinares, também rituais, e foram necessárias para aquele momento histórico. Os judeus ainda seguem essas leis. Eu não conheço, então eu não vou falar.
mas dentro da Torá eles ainda seguem as leis mosaicas. Então, o Espiritismo vai explicar para nós que os 10 mandamentos, como são leis divinas, elas são intocáveis e eternas. Porém, nós não estamos mais lá no deserto, nem no tempo de Moisés. Mas nós temos hoje, se nós olharmos, muito mais leis do que aquelas 613 mandamentos da Torá. Nós temos hoje, só dentro do Código Civil, mais de 2.000 artigos que regem a nossa vida civil. Dentro do Código Penal, são mais de 124 leis e 361 artigos, e eles estão em constante atualização. Além disso, nós ainda temos o Código de Leis Trabalhistas, ou a CLT, o Código da Lei Eleitoral, Código de Trânsito, de Condomínio, Código Tributário, além de ainda mais 21 estatutos do idoso, do adolescente. Então, se nós pararmos e olharmos o tanto de lei que nós hoje, pleno século XXI, temos, com aquilo que Moisés tinha para aquele povo, dá para pensar quase que nós estamos pior que eles. Porque ainda assim, apesar de tanta lei, todos os dias a gente vê pessoas que infringem a lei. Então ainda, será que nós não aprendemos nada? Porque o dia que nós evoluirmos, nós não vamos mais precisar de leis, nem de advogados. Então, mas eu acho que nem de polícia, nem de delegado, nem de prisão, quão longe disso nós estamos. Então, é aquela situação, será que nós estamos naquele nível, piores, melhores do que os hebreus? Mas voltando para as leis mosaicas, nós podemos entender que quando Jesus transcende a lei, ele dá um sentido para todas aquelas leis disciplinares, e ele vai dizer que a essência dos mandamentos é o amor. Ele vai transformar aqueles 10 mandamentos, leis divinas, em 2, que continuam sendo leis divinas. Mas ele diz para nós que o primeiro mandamento deve ser amar a Deus de todo o coração, alma e mente, ou seja, Deus deve ser o princípio e o único na nossa vida. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então esse mandamento é considerado semelhante ao primeiro, mas é uma consequência. Amar o próximo é uma consequência, porque eu não posso amar a Deus se eu não amar a sua obra. E eu não posso amar o outro se eu não me amar. Então aqui Jesus vem dizer que todo o amor é essência. Assim, porque Deus é amor. Deus não é um sentimento, amor é um estado de ser. Então muitas vezes a gente pensa no amor como, eu sinto amor. A gente sente amor, mas quando a gente está com o amor divino, a gente tem como essência. E para nós entendermos um pouco mais dos 10 mandamentos segundo a doutrina espírita, André Luiz traz no livro Os 10 Mandamentos segundo o Espiritismo, psicografia do Chico Xavier, uma explicação sobre os mandamentos de Deus. Então, quando ele diz assim, o primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, André Luiz diz para nós, reconheça o Pai amoroso e misericordioso como fonte da tua origem divina. Evite limitar a Deus nas tuas ilusões de orgulho. Muitas vezes nós queremos moldar Deus conforme as nossas ideias, ou achar que nós podemos dar conselhos para que Deus faça as coisas do jeito que nós queremos. Isso é o nosso orgulho que fala. No segundo, quando diz, não pronunciarás em vão o nome do Senhor. Não devemos fazer julgamentos.
o julgamento divino para justificar. Aí, aliás, muitas vezes julgamos e ainda achamos que é a vontade de Deus que nós estamos passando adiante. Como se Ele tivesse nos mandado um recado e diz, vai lá, diz para o fulano isso e aquilo. Então, muitas vezes, a nossa visão estreita acha que nós podemos ensinar lições a Deus. Santificar o dia de sábado é reservar um momento para meditar, para voltarmos o nosso olhar para dentro de nós e fazermos uma análise da nossa conduta. O que eu fiz de bom hoje? Ou o que eu deixei de fazer hoje? Então, quando nós não precisamos ir lá num templo budista ou nos isolar no mato, numa cabana sem ninguém por perto, meditar, analisar, nos recolher, é entrar dentro de nós, não no espaço físico, no espaço interior. Honrar teu pai e tua mãe é reconhecer que, independente das qualidades e defeitos que aqueles dois que nos deram a vida têm, eles já nos deram o maior presente. A nossa mãe poderia ter escolhido fazer um aborto, ou ela poderia ter escolhido não ficar grávida. Ela escolheu nos deixar nascer. E isso é o maior presente que nós precisamos. Ela nos deixou nascer, cuidou de nós, e muitos de nós que têm mãe nos cuidam até hoje. Então, isso sim é honrar. Não matarás. Quando nos pedem não mate, eu preciso ter ciência de que tudo aquilo que eu exterminar, eu estou ceifando algo que tinha um tempo para viver. Então, eu estou responsável pelos meus atos. E aqui o matarás, ele está falando de tirar uma vida. Mas eu também posso matar alguém pelas minhas palavras, pela minha conduta, pelas minhas atitudes. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço com o outro, seja com as mãos ou com a língua. Não cometerás adultério. Aqui ele está falando de ferir sentimentos e de trair, pode ser o corpo ou um sentimento. Também sou responsável por aquilo que eu escolho fazer com o outro. Não roubar é me apropriar de algo que o outro tenha. Cada um de nós nasce na condição financeira, na condição social, familiar que precisa. Então, no momento que eu não aceito aquilo que, o ambiente que eu estou, a condição que eu estou e acho que o outro tem, todo mundo rouba, eu também vou roubar. Eu escolhi roubar ou não roubar. Também é uma escolha e uma decisão minha. Não levantar falso testemunho. Aqui entra a fofoca. Aqui entra o disseminar uma situação, espalhar falso, muitas vezes, de uma pessoa. Muitas vezes a gente lê na internet, escuta metade de uma história, a nossa cabeça cria o resto e nós saímos contando como certo. Quando nós paramos para olhar para trás, nem um terço daquilo que a gente espalhou ou daquilo que a gente ouviu é verdade. E muitas vezes nós ouvimos e podíamos nos calar ou encerrar aquilo ali. Não, quem conta um conto aumenta um ponto. E que bonito é. E os dois últimos, André Luiz resume num só: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar os bens alheios. E ele diz: vigiai contra a inveja e o desejo desgovernado. Aprenda a conquistar a tua alegria, a tua paz pelo teu esforço. É muito mais recompensador. Então, essas são as explicações que o Espiritismo nos dá
para esses 10 mandamentos. A lei do retorno, a lei da reencarnação, a lei de justiça, amor e caridade, tudo isso está incluído dentro desses 10 mandamentos, dentro dessas explicações. E o resumo disso tudo, independente se a lei é divina, se a lei é humana, as leis estão aí porque nós precisamos passar por elas. Nós ainda somos desregrados. Então nós precisamos dessas leis todas que os nossos códigos civil, penal, estatutários nos impõem. Ainda não estamos numa maturidade de seguirmos sem freios, sem algo que nos segure. Muitas vezes a gente ouve e sabe que é verdade, que ou o medo ou a vergonha nos impedem de cometer situações piores do que fazemos. Aí dizem também que tem algumas pessoas que não têm vergonha. Isso também é uma escolha delas. E para concluir, eu quero citar as palavras de Emmanuel, que ele se baseou no Evangelho de João, que diz: os que fizerem o bem sairão para o ressurgimento da vida, e os que fizerem o mal para a repetição do curso expiatório. Cada um de nós deve fazer as suas escolhas. Que assim seja. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho. Não vim destruir a lei. Ele vem dar, nessa primeira parte, né, no item 1 e 2, ele vem falar sobre Moisés. Depois, no item 3 e 4, nós vamos falar sobre Cristo. Depois sobre o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, a nova era. Então, é um capítulo bastante esclarecedor. A gente sabe, né, faz mais de 2000 anos que o Cristo veio. Mas antes dele, vieram outros elementos que vieram preparando o caminho dele, né? Que no caso seriam os profetas, os filósofos, Moisés. Moisés teve um trabalho, foi um legislador hebreu que teve um trabalho fantástico, né? Ele nos trouxe os 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos os 10 mandamentos, não ia precisar nenhuma lei. Essa quantidade de lei que ela falou aí, sabe? Essa quantidade absurda que nós temos de lei não iam ser necessárias. Lembro que na época do Moisés foi criado o Deuteronômio. Se vocês pegarem lá nos livros da Bíblia, que são 5, que ela falou ali, os Pentateuco, vocês vão ver um deles que é Deuteronômio, um nome bem bonito, né? Mas esse Deuteronômio tem todas as leis ali dentro. Tudo que tu deve fazer, onde é que tu deve caminhar, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, tudo detalhadinho, sabe? É muito interessante, muito interessante. Tem uma espiadinha para vocês verem como é interessante. Então, ali tem tudo. Os 10 mandamentos, se nós fôssemos analisar cada um deles e cumpríssemos, nós não íamos precisar de todas essas leis. A gente traz para nosso dia a dia, né, o não roubar. A gente não rouba só o material das pessoas. A gente rouba o tempo, rouba a vontade, rouba o interesse. Quanta coisa a gente rouba. Não cometer adultério. Alguns anos atrás eu pensava que adultério era só casais. Não. Se tu botar uma água no leite, tu tá adulterando, sabia? Quando tu vai comprar uma barrinha de chocolate que ela não tem mais 100 gramas, tem só 80, né? Tem um adultério ali, estão adulterando. E o ser humano às vezes não pensa muito e comete todas essas infrações. Mas, como a Lia falou ali, né? É o plantio. Depois vai vir a colheita. O plantio por nossa conta, mas a colheita, aí nós vamos ter que prestar contas ao camarada lá que é com Deus.
Nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. Então, se seguíssemos, né, os 10 mandamentos do Moisés, ali fala não prestar falso testemunho, é mentira. Não desejar a casa, o boi, o servo, é a inveja. Olha só, se a gente cumprisse tudo isso aí. A Lia também falou de uma coisa muito interessante, né? O medo e a vergonha. Tem muita gente que não faz erro porque tem medo ou porque tem vergonha. Mas a gente não está vendo muito isso ultimamente, né? Nem medo, nem vergonha. É uma pena, porque nós estamos numa fase de evolução. E o nosso planeta de provas e expiações está passando por essa fase para que nós venhamos a melhorar. Enquanto tiver ovelhas desgarradas, o rebanho não estará completo, infelizmente. Então, todos têm que entender que se nós estamos aqui é para o aprendizado. No próximo item que vai se falar ali mais adiante, vai se falar no Cristo, mais especificamente, né? Que ali já deu uma boa passada hoje, né? Mas vai se falar no Cristo, no trabalho dele e na forma como ele trabalhou com os 10 mandamentos. Muitas religiões, como ela falou ali na Torá, os judeus, né? Eles ainda seguem os 10 mandamentos, né? Eles estudam os 5 livros da Bíblia, tá? Mas e outras religiões misturam as duas coisas juntas, tanto o Velho Testamento quanto o Novo. E nós, na doutrina espírita, nós estudamos o Cristo, tá? Todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é baseado nas obras, no trabalho do Cristo, no ensinamento do Cristo. E tem gente que insiste em dizer que Espiritismo não é religião. Não é religião, tá? Ele religa realmente a Deus, tá? Então é muito importante que nós estamos seguindo Cristo. Não que a gente não vá lá no que Moisés falou, mas a gente atualiza essa passagem de Moisés. A gente traz para nós, para o nosso dia de hoje, essa passagem. Então isso é muito interessante. Cristo também fez isso. Só que ainda a gente está remando para entender. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Tá bom? Então, que Deus nos ampare, nos abençoe e que a gente possa fazer o melhor. Então, agora eu convido a todos que agradeçamos a esse momento, a esta oportunidade de esclarecimento, de entender o Evangelho, e que a Tua paz e a Tua luz envolva todos, Senhor, na nossa caminhada terrena, para que possamos aproveitar esses momentos, possamos aproveitar o aprendizado que nós temos na nossa caminhada. Que a Tua luz envolva todos e que assim seja. Que assim seja. E vamos dar continuidade com os passos. Agora sim, pode guardar a caixinha.